Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado. It's a blessing to meet all of you É uma bênção para mim ter vocês aqui during this international care meeting. nessa campal. It's a blessing that we have time to gather É uma bênção que podemos nos reunir aqui, with the busyness of the days. mesmo com o At corre-corre least do the dia Lord a can give dia. us time to gather together and study. Pelo menos o Senhor tem nos dado esse tempo de estarmos aqui e estudar. We really appreciate this time, Eu especially when we have realmente little time to agradeço por study. esse tempo, principalmente quando temos esse tempo para estudar. So today, we are going to be doing a revision in this first study. Então, vamos fazer I'm going primeiramente to be uma doing two revisão de um presentations. estudo. Eu vou fazer duas So in apresentações. this first one, I'll be looking at the history Nessa primeira, eu vou estar olhando para a of the história two institutions. das instituições. So to do this, I'm going to start by looking at the history of the institutions. Para fazer isso, eu vou começar a olhar para a história das And instituições we are going to base this study on Acts chapter 27. e vamos basear esse estudo em Atos Okay. 27. So I'm going to be using the board. Então, eu vou usar o quadro, But before I do that, we are going to mas open antes with a de word of fazer prayer. isso, vamos iniciar com uma oração. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord in heaven, Deus celestial, we come before you this morning. vimos a tua presença nessa We thank manhã, you for the Holy Sabbath. te agradecendo pelo Santo We thank you Sábado. for everyone who's here. Agradecemos pelas pessoas que estão aqui. We thank you for everyone who has joined online. Também agradecemos pelas pessoas que estão online. Guide us as we are going to venture into the study Nos guia ao entrarmos nesse estudo and bless us all. e também nos abençoa. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So like I've said, Então, tal como eu disse, that you're going to be looking at the history of the two institutions. vamos olhar para a história das duas I'm instituições. going just to give a recap Vou fazer uma of recapitulação why we need to venture into Acts chapter 27. de por que nós temos que The olhar para Atos midnight cry 27. Clamor da meia-noite. Okay. The midnight cry opened up the start of three histories. Clamor da meia-noite abriu três histórias. The first one is the history of the counterfeit. A primeira é a história da contrafação. The second one is the history of Protestantism. A segunda é a história do protestantismo. Protestantism, yeah. And the third one is the history of modern Israel. A terceira é a história de Israel moderno. So, during the midnight cry, Então, durante o we clamor da looked very much meia-noite, into these three histories: nós olhamos para essas três histórias: the counterfeit, a contrafação, Protestantism, and modern Israel. protestantismo e And Israel when you're looking at moderno. these three histories, E quando olhamos para essas they três follow a histórias, certain pattern, elas seguem um padrão which específico is similar, que é similar, and that pattern e esse padrão is the following. é o seguinte: They've got failure, failure, falha, falha, success. sucesso, falha, falha, All the three of sucesso. them, they follow Todas this essas pattern. três histórias têm esse padrão. Yeah. So the history of modern Israel, Então, a história de just Israel like moderno, Protestantism and the counterfeit, tal como o protestantismo e a it contrafação, follows the same pattern.
segue o mesmo padrão. And for this reason, E por essa as we are going razão, to look at the history of the two institutions, olharmos para a história das duas we are going to instituições, look basically the history of Protestantism and modern Israel. vamos olhar basicamente para a história do And whenever you're protestantismo talking e of these Israel two moderno. histories, E quando falamos dessas duas we are histórias, talking of the history of America and Adventism. falamos da história da América no Adventismo. Because when you looked at the history of Protestantism, Porque quando olhamos para a história do we looked at the protestantismo, Protestants of America, olhamos para os protestantes da América, the Billy Grahams, o Jerry Billy Falwell, Graham, o Jerry others. Falwell e para outros. Then, when you're looking at the history of modern Israel, Depois, quando olhamos para a história de we are Israel looking at the moderno, history of Adventism. olhamos para a história do From the time that Adventismo, Adventism started do tempo que o Adventismo começou until the second coming. até a segunda Just like vinda. Adventism, modern Israel, Tal como o Adventismo, Israel when you look at the moderno, history of America, quando olhamos para a história da we are starting América, from 1798, começamos de which is the same 1978, start point of modern Israel. que é o mesmo começo de Israel So moderno. this is the reason why when you go to Acts chapter 27, Essa é a razão pela qual, quando vamos para looking at the ship of 27, Alexandria, olhando para o navio de we are Alexandria, looking at these two institutions starting at the same point. olhamos para essas duas instituições começando no mesmo ponto, We're looking ou ao at mesmo tempo. the ship of Alexandria. Olhamos para o Okay, navio I'm de going to wrap some Alexandria. of this. Eu vou apagar isso. I might not be able to draw a straight line, Talvez eu não consiga fazer a and I linha apologize reta for that. e peço perdão por isso. Okay. So this line that I've put here, Então, I'm going to essa be linha que putting eu the main coloquei aqui, points eu vou colocar os pontos that are going to principais illustrate the history of modern Israel and America. que vão ilustrar a Oh, thank you. América. Okay, so this ship of Alexandria, if you go back to Acts chapter 27, Esse capítulo, se nós voltamos para Atos 27, so some of them I'm just going to mention the verses for the alguns eu purposes vou of só time. mencionar Okay. os versos So por this causa ship de tempo. of Alexandria, Então, esse navio de Alexandria, started off 1798. começou em Put 1798. the for the lack of a proper word, Por falta de uma palavra melhor, eu diria. I'm taking this, the verse, literal verse. Estou olhando para o verso literal, Then I put an application depois eu coloco uma aplicação. because this is, I believe this. All right. So before 1798, Então, we know antes that de this was papal rule. 1798, sabemos que aqui haviam regras papais For 1260 os 1260 and anos, 1798 is the time of the end. e 1798 We are como o seeing a tempo do transition fim, from the fifth kingdom to the sixth kingdom, Bible prophecy. And vemos from uma papacy, transição do quinto reino para o we are sexto seeing the reino. sixth kingdom. E do papado, nós vemos o sexto reino. And this sixth kingdom is the USA. E este sexto Okay. reino So é os from Estados this, Unidos. we are Então, also going to disso, see that this is the start of the military history. também vemos que é o começo da história So milerita. these two institutions, they're starting at the same point.
Então, essas duas instituições, elas começam ao So mesmo we are tempo. seeing again Millerite history. Vemos novamente a história millerita. So from 1798, Então, de so this ship started 1798, off the ship of Alexandria, esse and the navio de next stop was Alexandria, Myra and Lycia. porque o próximo ponto era Mira e Lícia. I'm going to write Myra. And by application, we line up this with 1844. E com a aplicação, nós colocamos And the word Myra means 1984. bitterness or bitter. E mirra significa amargo. When the Millerite movement had a bitter experience. E foi quando o movimento millerita passou por essa And from experiência this, amarga. the ship went off course E daí, é in claro que o 1863. navio, And before I go to this waymark, here in 1844, it 1963, was also a disappointment for America foi também o because of começo the para a 1844 América, election. So it's por both a causa bitter da experience for the church eleição de 1884. Então, é and uma America experiência itself. quando há essa mudança na 1863, América the em ship si. went off course. 1863, o navio se desvia. I hope this is the spelling, of course. So in 1863, the church went off course 1863, então a due to igreja the se 1863 desvia. chart. So the 1863 chart is how the Adventist church went off course. Então, 1863 demonstra como o When you look at adventismo se America, desvia. E quando olhamos America para a went off course América, because it combined church and state. ela se desvia porque juntou igreja e And it Estado. ceases to serve its purpose of defending mankind. E assim perde o seu propósito. And this waymark here, we call it Snyder's. E esse marco aqui, nós And the ship chamamos goes de again. nido. E novamente, The ship keeps sailing. o So navio from continua Snyder's, navegando. Então, desse the ponto, ship was again seen at Lycia. novamente esse navio é visto em Lícia, And Lycia will line up with 1989 que nós vamos when the alinhar ship is coming com back on course. 1989, And quando esse navio we volta a call navegar. 1989 the time of the end. Chamamos a 1989 But o we tempo do know fim, that for a fact, 1798 is the time of the end. mas sabemos que But there's a point that I want to make clear. 1989 é o tempo do fim, mas eu quero esclarecer ponto. 1798 as the time of the end is both a point and a period. Porque ambas So essas from datas são ponto 1798, e período. Então, de we are living in the 1978, time of the end. So 1989 vivemos no tempo do is fim. within the time Então, of the end. 1989 está dentro But do this is tempo where do we are fim. seeing the ship coming back on course. E é aqui que nós voltamos a ver o navio. And for after 1989, Depois de our 1989, next waymark will be 2001, o nosso when the primeiro, ship was o struck nosso by the próximo easterly marco vai winds. ser 2001, quando já está com os And the ventos east wind is islâmicos, called Euroclydon. que é chamado o Euroclidão, o Euroaquilão. Yeah. It's Euroclydon. And this Euroclydon, we get it from Acts chapter 27, verse 14. Que está em Atos 27, capítulo 14. So this east wind, when you're Então, making an esse application, vento oriental, quando a gente faz uma we line aplicação, up with Islam. a gente alinha com And o I'm not going Islã. to do much explanation on that. Eu não vou explicar muito sobre isso. So after this major waymark,
Mas depois desse the next marco, major waymark o próximo marco will be the shipwreck. vai But before ser, the shipwreck, there are two other vai small ser a, waymarks between. vai ser a quebra do navio, mas temos So the outros shipwreck will marcos be here. pequenos entre. Então, aqui vai ser onde o But navio é here we have got destruído, two other waymarks mas aqui temos outros that are dois between marcos these two major waymarks. que estão entre esses marcos maiores. And by doing this, we have seen that we are following a pattern again. E fazendo isso, nós vemos que estamos seguindo um padrão, That in every dispensation, em que we cada have uma minor dessas waymarks, dispensações if I may say. So these ones will be temos the increase marcos of knowledge and the menores, formalization. onde nós temos o aumento de conhecimento e a So if you go back to formalização. Acts chapter 27, Então, se voltamos para Atos we are going 27, to see that after this Euroclydon, vemos que depois what desse happens is Euroaquilão, Paul made a prediction, vemos que Paulo faz uma predição and that prediction is that everyone was going to be fine, e que essa predição diz que even todos se after encontrariam even bem, after this tremendous wind. mesmo depois So desse here, vento. Então, the prediction aqui, that Paul makes, a predição que Paulo faz, we line up with the midnight, nós alinhamos com and a midnight in our application is meia-noite 2019, e meia-noite na nossa aplicação é which is Raphia. 2019, que é Ráfia. Then the next other waymark, E depois o próximo marco, what happens in Acts chapter 27 o que acontece em is that Atos the sailors, 27, they spotted the land, eles, ao navegar, veem uma terra, ou uma which gave ilha, them hope. que lhes dá esperança. And this waymark, E esse we line up marco, with midnight cry. nós alinhamos com o clamor da If meia-noite. you go back to the church, E se voltarmos para a igreja, with special emphasis to the movement, fazendo ênfase em especial ao after movimento, 2001, depois de 2001, there was a prediction, houve uma and we predição, had the increase of knowledge tivemos um aumento de about the test that we're conhecimento going to get. sobre o teste. So we had the increase of knowledge of the Sunday law in 2019. Então, tivemos um aumento de conhecimento da lei dominical And that em increase of knowledge 2019. was about feminism. E esse aumento de conhecimento foi sobre feminismo. And after that, we had the midnight cry message. Depois disso, nós ouvimos a mensagem do clamor da So, meia-noite. After 2019, Depois de we are going to 2019, get to Paniam, chegamos a Pânio, and Paniam is 2021. que é 2021, And now we have the formalization of the message. onde temos a formalização da mensagem. So when you get the formalization of the message, Quando temos então a formalização there da is hope of mensagem, where we are coming from and where we are going as a movement. temos esperança de onde vimos e para onde vamos como movimento. But then there is a great test that you're supposed to face, Depois temos um grande which teste which que in the temos words que of Acts chapter enfrentar, 27 is the shipwreck, que nas palavras de Atos 27 é o naufrágio, which is the great test for us all, the Sunday law. que é o grande teste para todos nós, que é a lei dominical. So when this ship was wrecked Então, quando esse navio on the island naufragou of Malta, na ilha de Malta, Paul has made a prediction before Paulo já tinha feito essa predição that antes, everyone who was in the ship was going to be saved. de que todos que estavam nesse navio seriam salvos. So when we get to the Sunday law Então, quando chegamos à lei dominical or at the shipwreck, ou ao after that, we are naufrágio, going to have the other small waymarks again before we get to the major waymark. depois disso teremos novamente os pequenos marcos antes de chegar ao marco maior. So we have another major waymark here, Então, temos um outro marco aqui, um and marco obviously the maior, last one. e claro, o último aqui. So before this major waymark, Então, antes desse we are marco having the other maior, two waymarks here. temos os outros dois marcos aqui. After the shipwreck,
depois do naufrágio. Okay, so what you're going to have here, E o que nós teremos aqui, we are going to have the incident where when Paul was bitten by a snake. temos o incidente onde Paulo é mordido por uma cobra. Then the other way mark Depois o is when outro Paul marco heals the father of Publius there at the é island. quando Paulo faz a cura So I'm not going to na look ilha. much after this history. E eu não vou olhar muito para essa And in this história. one again, E novamente nessa aqui, when Paul leaves the islands, quando Paulo he gets sai into da another ilha, ship because this one has been wrecked. ele entra para um outro navio porque o So navio Paul anterior naufragou. Gets into a new ship, Então Paulo entra num novo navio. and we line up this one with the close of probation Alinhamos isso com o fechamento because da Paul porta had da done a work graça, here, porque o Paulo havia feito um had trabalho done a aqui, work on the island. fez um trabalho aqui na ilha. When Paul is done with the work here, E quando Paulo termina esse trabalho he aqui, gets into a new ship. ele entra num novo barco. Then we are going to see this new ship E nós vamos ver having esse other two novo stops barco, again. esse novo navio, que tem outras duas paradas. Then it's going to stop here, E vai parar aqui, which is the end of the journey. que é o final da jornada. And if you would like to line this one with our history or the histories of the two institutions, E se queremos alinhar com a nossa linha ou a linha das this will duas be the second instituições, advent, seria o segundo advento, when the journey ends for everyone. quando termina a jornada para todas as pessoas. So I've just given like a brief history Então eu apenas of dei Acts chapter 27, falei de uma história but my main breve de concern Atos 27, mas a minha maior will preocupação be the history between these two waymarks, é a história entre esses dois marcos, 2001 in the Sunday law, 2001 e a lei dominical, Euroclydon and the shipwreck. o Euroaquilão e o naufrágio. And I'll narrow down again E eu and look vou specifically resumir between the novamente history between Paniam and Sunday law. e olhar especificamente para a história de Pânio Okay. e lei dominical. So I would like to go back a bit Então, eu gostaria this de voltar history um pouco atrás para essa história and look at the experience of Paul and others in the ship e olhar para a experiência de Paulo e de outras pessoas nesse navio. with the experience of the movement. Com a experiência do There seems to be no movimento, hope at times. às vezes parece que não há esperança. When people look back and say, where are we going? E as pessoas questionam, olham para trás e What are we questionam doing para at the onde moment? estamos indo? O que estamos We are fazendo waiting no for the Sunday momento? law. Estamos esperando a lei We have dominical. waited long, Esperamos já há muito and there seems tempo to be nothing e parece que nada because we are acontece. expecting to see something new. Porque nós esperamos ver algo But de if you go novo. back to this history, Mas se voltamos we are atrás going a to see essa that história, Paul, vemos que Paulo, just before the shipwreck, antes do naufrágio, Paul entreated everyone that was in the ship ele avisa todas as pessoas que to estão get nesse some food navio e diz que because devem pegar they've comida. gone for a long time without food. E porque estavam já há muito tempo sem comer. So if you look at Acts chapter 27, Então, se olharmos para Atos verse 30 27, to 36. do verso 30 ao 36. Acts 27, Então, vamos para Atos verse 27, 30 to 36. do verso 30 ao 36. I'm going to read. E eu vou ler. Are you there? Okay, let me just read and do verse 36, then you can do the translation, right? So verse 30 says, as the shipmen were about to flee out of the ship,
Oh, I'm reading that one. Yeah. As when the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship, you will not be saved. The soldiers cut off the ropes out of the boat and let her fall. And while the day was coming, Paul besought them to take meat, saying, this day is the 14th day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health, for they shall not be an hair fall from a head of any of you. And when he had thus spoken, he took the bread and he gave thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then they were all of good cheer, and they also took some of the meat. Então, Atos 27, 30 a 36. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, Paul e asked them depois to de have some meat. partir, começou a comer. Todos To cobraram have some ânimo food, e se puseram também a comer. because Então, they haven't Paulo had any for a long pede time. que eles comam carne, porque eles não haviam comido há muito And tempo. if you look at this narrative, E se olharmos para essa this is narrativa, just before the shipwreck, isso é apenas antes and do these sailors were naufrágio. about to flee from the ship. E eles estavam prestes Then os Paul marinheiros said a to the fugir do centurion, navio. E Paulo diz ao these centurião: people are supposed to stay in the ship essas pessoas devem so that permanecer everyone can be no saved. navio, para que possamos ser Then when they have salvos. hearkened to his word, Depois, quando listened, eles ouvem a voz de Paulo, he entreated them to have some food. ele pede que eles comam, And the verse said, when they have e o taken of the verso food, diz they are all cheerful. que quando eles comeram, se So sentiram looking at this melhores. history, Olhando para essa we have história, everything that we need nós temos to tudo know que for our time. precisamos. There is no O que narration that necessitamos says para Paul saber went para o out of the nosso ship and tempo. got some food and brought it in again. Não há nenhuma narrativa que diz que Paulo saiu This do is the barco, food. pegou comida e a trouxe de novo. This is the food that they had Essa era a comida que from the eles start tinham of the journey. desde o começo da So jornada. everything that we need to know about the Sunday law, Então, tudo que precisamos we saber em have it relação à already. lei dominical, já temos. What you only need is to go back and study again. O que a gente somente precisa é voltar atrás e estudar. And what happens when you study again? E o que acontece quando estudamos We novamente? start to see some things that we haven't seen before. Começamos a ver coisas que não tínhamos visto And it antes. makes us cheerful and it gives us hope. E nos dá ânimo, nos dá esperança. So as we are approaching the shipwreck, Então, à medida que a there are gente some who are se going to say aproxima we are do going to jump off naufrágio, the ship. algumas pessoas dizem que vão pular do navio, They will cast the boats into the sea, que vão jogar as âncoras ao wanting mar, to get out of the ship. ou na verdade, os But if you botes no mar, listen to the word, para que possam sair do navio. Mas quando a gente escuta a to stay palavra, in the ship and study, ficar no navio e estudar, we are going to be cheerful nós vamos sentir and see that ânimo we have everything that we need to know about the Sunday law. e ver que nós temos tudo que precisamos para saber sobre a lei dominical. We have had the increase of knowledge 2019. Tivemos o aumento de conhecimento em 2021, we had 2019 the formalization. e 2021 tínhamos a Everything that we formalização. need to know about the Sunday law, we have it. Precisávamos saber em relação à lei We just dominical, need nós to go temos. back and eat again. O que nós precisamos é voltar atrás e comer novamente.
And when you get to the shipwreck here, E quando nós vamos aqui para o Acts chapter naufrágio, 27, it says, Atos 27 diz when the ship wrecked, que quando o navio afundou, naufragou, there were sort of like two groups. haviam dois grupos. There were those that were with Paul in the group. Temos os que estavam com Paulo no grupo. If you read sketches from the life of Paul, Se lemos um pouco sobre a vida de Paulo, escrito sobre a vida de Paulo, um, 270.1, então, no inglês, we are going to understand seria that esboços da vida de Paulo 270.1. Ellen White, E aí nós from these entendemos life sketches of the life of Paul, que Ellen White tira desses trechos sobre a vida de there is a Paulo distinction that is made uma distinção que é that there were feita, some who were with Paul or his brethren, que alguns estavam com Paulo those we had e in os the que o ship, acompanhavam, os que estavam no navio, the 273 people, as 273 and pessoas, those who joined Paul e os que se juntaram after a the Paulo shipwreck, depois do when Paul was naufrágio, giving thanks to God for saving the people. quando Paulo agradecia a Deus por ter salvado as The pessoas, fact that it says some who joined with Paul and his brethren, o fato que diz alguns se juntaram a Paulo e os it seus shows irmãos, us that there are two seus groups here. companheiros, diz que haviam dois grupos Paul is aqui. giving thanks to God, Paulo dava graças a Deus and the other e o who outro joined grupo Paul, que se juntou a they are praying Paulo to the other God who is not Paul's God. oram a outro Deus que não é o Deus de Paulo. And these people on this island, E essas pessoas or nessa the sailors ilha, in general, ou os they marinheiros used em to geral, pray to some costumavam gods, orar a algum tipo de deuses, ou algum Castor tipo and de Pollux, Deus, que é Castor e who were stamped on their Pollux, coins or their money currency. que eles tinham nas suas moedas, Like the gods were stamped on their money. eles tinham esses deuses cravados nas suas moedas. Yeah. So when Paul was giving thanks to God after the shipwreck, Então, quando Paulo dava graças a Deus depois do there is another naufrágio, group again who's thanking their gods for saving them, também há um outro grupo que agradece aos seus deuses por because these tê-los sailors, they salvo, believed that there was a God who always saved them from these tremendous waves in the sea. porque esses navegadores também acreditavam que haviam deuses que os salvavam dessas So if you put ondas this in the tremendas no application, mar. Então, se nós colocamos isso na aplicação, when you get to the Sunday law, quando nós chegamos à lei we are dominical, going to have two groups temos dois praying to two grupos different gods. orando a dois And you know that at the deuses Sunday law, diferentes. these two Sabemos que institutions na that lei we're tracing the dominical, history of, essas duas instituições que nós estamos traçando a they are história, going to be regged at the Sunday law. elas vão ser Adventism as an destruídas. institution O Adventismo tem essa at the Sunday instituição law is na going to be lei shipwrecked, dominical e vai and another naufragar. ship E um outro of navio Alexandria de is going to start Alexandria again começa de novo and finish the journey. e termina a jornada. And here, E if you aqui, look at America as well, se nós também olharmos para a since we are América, looking at these two institutions, ao olhar para essas duas instituições, America, its mandate was to protect mankind, tinha em mente proteger defend vários mankind. tipos de pessoas, defender essas But when you get to the pessoas, Sunday law, mas quando chega a lei the dominical, lamb-like beast, the a sixth besta como kingdom, cordeiro, o sexto is going reino, to be transitioning into the seventh kingdom, vai fazer a transição para o sétimo and it's reino going to speak as a dragon. e vai começar a falar como So dragão. this is where we are going to see
Então é aqui que nós that the começamos a lamb-like ver beast has changed its characteristics que a besta como cordeiro muda as suas and its características, mandate. This is not where it's going to start. mas não é aqui que começa. It already started over here. Já começou antes, It's not aqui, these people that they started to worship their gods here. e não são essas pessoas que começam a adorar They have aqui o been seu Deus. they have been doing this, Já têm and feito here isso. E aqui they are showing plainly to everyone apenas mostram who abertamente their para God is. todos quem é o seu Deus. And this is what is going to happen at the Sunday law. E é isso que vai It has been acontecer na lei happening, it's always dominical. happening like now, Está but it's acontecendo e going to be sempre clear which aconteceu. God we worship. Só vai ser mais claro qual é o Deus a que nós We know that the adoramos. testing issues of our time Sabemos quais são os problemas que nos testam no nosso tempo. is radical feminism. We stand with radical feminism. Sabemos que é o feminismo radical, que é o que nós apoiamos. If you look at America right now, E se olharmos para a América there nesse are policies being momento, put in place and laws existem políticas e leis sendo colocadas that are restraining que estão people's liberties, restringindo a liberdade das liberty of pessoas, association. liberdade de There associação. is a wrong understanding of what marriage is, Existe um a wrong entendimento understanding errado of do que é marriage. casamento. So they are taking a wrong stand altogether Então, eles estão on the issues, the testing se issues of time. posicionando erroneamente nesses If you look problemas que at nos testam. Adventism, Se olharmos para o their Adventismo, stand in terms of marriage a forma como eles se is posicionam em completely relação a ao wrong one. casamento também é completamente errada. So when you get to the Sunday law, Então, quando chegamos à lei for dominical, those who have got a wrong understanding of what marriage is in Adventism, para quem tem um entendimento errado do que é o casamento no they will be Adventismo, on the other side. também vão estar do They outro will be the lado, other group. vão ser o outro grupo. And there are others who are going to be praising God with Paul, E os outros que vão adorar a Deus com and others Paulo, worshiping another God. e outros adorando um outro Deus. So this is where it's going to be clear Então, isso é onde which se side torna you mais stand. claro. Aqui é onde se torna mais So claro from de this que lado history, nós estamos. Então, dessa história, as we are looking at these two institutions, Adventism and America, à medida que nós olhamos para essas duas histórias, essas duas instituições do I'm Adventismo going e da to América, look in the second presentation. na segunda apresentação I'll nós be vamos looking ver, at America. vamos olhar para a We are going América, to be looking at the laws. vamos olhar para as leis, We are going to be looking at some court cases vamos olhar para alguns casos that are da being Suprema debated Corte in the Supreme Court or that have decisions that have been made already, que estão sendo debatidos e outras decisões que já foram tomadas, which shows that America is ceased to be a defender of mankind. que mostra que a América deixou de ser defensora das And in the end of pessoas. all, we are going also to look at Adventism E no final, vamos olhar também para o and Adventismo see where Adventism stands regarding these issues. e ver onde o Adventismo se coloca perante essas questões. So this is the end of the first presentation. Então, aqui eu termino a primeira I hope apresentação. to meet in the second one as we are going to be looking at these court cases Eu espero que vocês estejam na segunda apresentação, porque and vamos olhar para see esses how the casos da lamb-like corte. beast E ver como a besta como cordeiro is seized to protect mankind deixou de proteger and now is speaking as a as dragon. pessoas e começa a falar como dragão. If you can kneel in prayer. Vamos orar. Let's pray. Dear Lord in heaven, Deus que thank you estás for nos being with céus, us, obrigada por estares and thank conosco. you for being with us as we are going back into history. Obrigada por estares conosco à medida que As we are voltamos à studying, história. E à medida que we pray that you estudamos, be with us and open more things to us. pedimos que estejas conosco e que nos abras mais conhecimento. We hope to understand everything that you have given us
Esperamos entender tudo que nos Thank you for dás. reminding us Obrigada por that nos fazer everything that we lembrar need to prepare for this testing time, que tudo que precisamos you've para given nos us already. prepararmos para esse tempo de teste, Help tu já us nos deste. to see these Nos truths ajuda a ver essas and verdades accept them as they are presented to us. e aceitá-las à medida que são apresentadas a nós. Be with us as we are taking a break, Fica conosco ao tirarmos agora uma and be pausa, with us as fazermos we uma convene pausa. again. E fica conosco This is our prayer in Jesus' no name. próximo estudo. A nossa oração em nome de Amen. Jesus. Amém.